A mentira faz parte do desenvolvimento da criança, mas é preciso atentar quanto à frequência e à intensidade. A infância é uma fase de descoberta, é um momento de saber se a criança consegue distinguir a fantasia da realidade ou se ela já entende a diferença e começa a testar as pessoas do seu convívio para obter o que deseja, porque eles são espertos. E é nessa fase de teste que a mentira pode surgir. Para falar sobre isso, a gente recebe na nossa casa a orientadora familiar Simone Fusaro. Seja muito bem-vinda, Si. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou adorando seus vídeos no Instagram. Ah, é? Maravilhosos. Daí depois vocês precisam seguir para ver, porque são fantásticos, viu? Eu comecei o programa hoje perguntando, será que criança mente? Criança mente? Ah, então. Sim, né? Sim. Sim, o que a gente precisa saber é diferenciar, né? Então, assim, faz parte da vida da criança, né? Esse tomar contato com a realidade. Uhum. Então, a criança até os 5 anos, ela vive flutuando entre realidade e fantasia, sem conseguir perceber muitos limites, tá certo? Então, é muito complicado quando um pai pergunta para uma criança, por exemplo, de educação infantil, né? Fala assim, ai, você não está querendo ir na escola, por quê? O que aconteceu? E aí, de repente, um amiguinho te bateu? A criança fala, bateu. Pronto, achei a minha resposta, né? Bateu. E aí, o pai já começa a tomar aquilo como verdade e, de fato, não é uma mentira. Por que não é uma mentira? Embora não corresponda à realidade. Não é uma mentira porque a criança não tem noção da realidade, da fantasia, da consequência. Ela ainda não tem. Então, ela falou, né? Nós adultos é que precisamos identificar o que a criança está percebendo daquilo que ela está falando. Tá certo? Então, a gente precisa saber quando que aquilo é uma fantasia, quando é realidade e quando a criança já tem consciência do que ela precisaria dizer e não diz por outro motivo, que daí a gente configura de fato uma mentira. Uma mentira. Boa. Né? E tem muito isso de chamar atenção, né? E a mãe fala, eu chamaria a atenção dele. Geralmente a mãe fala o nome inteiro quando a gente faz alguma coisa errada, que não devia, né? Então, mas você viu que ali as crianças são maiores. São. Né? Então, ela já tem noção. Aquele que a mãe falou, não, nunca mentiu, a cara dele tava assim. Ficou roxo, tadinho, ficou roxo. Né? E agora, ele falou, nossa, será que ela nunca desconfiou, né? Porque é óbvio que ele já mentiu. Então, assim, tem vários motivos, tá certo? A criança pode, aquela mãe disse muito bem, quer dizer, ela pode mentir porque ela sabe que fez uma coisa errada e tá com medo da consequência, né? Ela pode mentir para manipular. Então, de verdade, ela tá querendo conseguir algo que ela quer. E aí, então, não quer ir na escola, e aí tá com dor de barriga, tá passando mal, e você não sabe bem se é verdade, né? Então, tem várias situações. O que os pais precisam perceber é, assim, a noção que eles têm da consequência, né? E também tá muito atento, sabe, com exemplo. Porque todo mundo tem medo da mentira. Mas só que é muito comum os próprios pais darem algum exemplo de inverdade, vamos dizer assim. Tipo, não conta né? pro seu pai que a sua mãe comprou isso aqui no shopping. Ou, por exemplo, alguém toca a campainha e fala assim, fala que a mamãe não tá. Por exemplo. Fala que a mamãe não tá. Né? Então, assim, são mentiras. Tá certo? E é difícil, a gente precisa entender o seguinte, a criança, ela está em processo de aprendizagem. Então, ela não vai relativizar aquilo que você está falando. A minha mãe mentiu. Qual é a moral que nós temos depois para dizer para a criança assim, não pode mentir? Porque a hora que ela sentir um aperto, como a mãe talvez... Como a mãe sentiu, vai fazer do mesmo jeito. Exatamente. E uma coisa muito importante, assim, os pais falaram ali que eles conversam com os filhos. Então, assim, é óbvio que é muito importante conversar. É muito importante conversar, mas é muito importante ouvir. Ouvir o que a criança
tá sentindo, o que a criança tá pensando, para você poder ser assertivo na hora de falar a tua mensagem. E a outra coisa muito importante é os pais entenderem o seguinte: valor, a gente precisa marcar na alma da criança. Tá? Então, valor, porque assim, pode mentir? Pode. Pode mentir. É como matar. Pode matar? Pode. Tá certo? Você fala, não, não pode. Pode. Porque se não pudesse, as pessoas não matavam aí na rua. Se não pudesse, ninguém mentia. Poder, pode. Mas é um valor que a gente quer viver. A veracidade, né? O respeito à vida. Então, os pais precisam mostrar isso com muita clareza para os filhos. Isso é um valor na nossa família. Então, é assim, aqui na nossa família, nós não mentimos. Não importa se pode ou se não pode. Importa o valor que nós estamos vivendo aqui dentro. E acho que essa coisa do diálogo é importante, né, Si? Porque a gente viu ali que a mãe falou assim, quando ele tá com medo de algo. Às vezes, né, é uma disciplina muito forte em casa, sim, né? Eu sim. vi uma história de uma moça que ela perguntou pra filha, vamos almoçar com a mamãe? Ah, não, já almocei. Ela ficou pensando, mas hoje na escola não era dia de almoçar. E aí ficou com aquilo na cabeça, quando voltou, daí ligou pra escola e falou assim, ela almoçou aí hoje? Não, não almoçou. Aí voltou para casa e deu a chance de falar assim, olha, como é que foi hoje mesmo o seu dia? Você almoçou? E ela falou, não, é que se eu falasse para você que eu não queria comer, que eu não estava com fome, você não ia deixar. E realmente, a mãe não ia deixar a criança ficar sem comer, né? E aí ela fez aquilo por um certo medo, por uma certa disciplina, mas teve a chance de arrumar, né? De arrumar, e exatamente. O que é importante os pais entenderem? Que assim, conversar e ouvir a criança não significa que você vai ser conivente com aquilo que ela está dizendo, mas você vai ter mais possibilidades de alcançar o teu objetivo. Né? Então, essa mãe foi perguntar, foi saber, deu a chance e até poderia dizer, olha, filha, de fato, eu não posso deixar você sem comer, porque é minha responsabilidade, né? Então, assim, não significa que porque a menina falou, você vai ter que fazer o que ela falou para que ela não minta da outra vez. Não é isso. Mas você precisa lidar com essa situação e mostrar para ela que a mentira não é uma saída para aquilo que ela está querendo, né? Então, isso é muito importante, que os pais deem exemplo e que entendam que, assim, a veracidade é uma virtude. E toda virtude precisa ser ensinada. Ninguém vem de fábrica. Né? Ninguém já vem de fábrica, não, eu falo sempre a verdade, eu nunca minto. Não é assim. As pessoas aprendem isso. Então, a gente não pode também dar uma punição excessiva. Precisa lembrar que a educação, ela precisa ser preventiva e não punitiva. Então, eu preciso orientar, punir é em último caso. Eu preciso orientar para que aquilo não aconteça. Quando acontece, a punição precisa ser proporcional, né? Não a mais, porque a mais não surte bom efeito. Né? A mais, o que você vai conseguir muitas vezes é o resultado contrário do que você está querendo. Que você está querendo. O Léo tem uma perguntinha para você. Tem uma pergunta. Quando que a mentira ela se torna um problema sério, uma doença, por exemplo? Que profissional a gente deve procurar? Porque a gente sabe que isso acontece de verdade, né? Prejudicando pessoas ao redor, tudo. Quando que ela se torna um problema sério? Então, quando existe uma compulsão, né? Então, assim, aí a criança começa a mentir compulsivamente. Mesmo você alertando da consequência, você mostrando né, o que acontece com o que ela está fazendo, ela não consegue mais controlar esse movimento. Então, aí o ideal é procurar um psicólogo, né? Procurar um psicólogo, de preferência alguém especializado em atendimento de crianças, de adolescentes, né? E que vai poder identificar exatamente por que está acontecendo isso com a criança e também orientar os pais na conduta, né? Porque, às vezes, quando os pais se assustam muito com aquilo que está acontecendo, a tendência é agir de modo desmedido. Para chamar atenção.
talvez? A criança pode mentir? Pode mentir para chamar atenção. Ela pode mentir para manipular. Hoje em dia é muito comum as crianças quererem manipular os adultos. Tá? Exatamente porque a gente está vivendo uma época de muita falta de limites, muita falta de sentido. Né? As crianças já não estão mais aprendendo, os adultos já não estão mais vivendo isso, né? De que, de fato, tem coisas mais importantes do que o prazer, do que o meu querer, né? Então, quando as crianças vão aprendendo que a vida é feita de quereres e de prazeres, elas começam a manipular o ambiente para conseguir aquilo que elas querem. Né? Isso é um risco muito grande, porque vai havendo uma deformação da personalidade. É isso que eu ia chegar, né? Exatamente aí. Porque quando a gente fala, fulano é mentiroso, falta de caráter, não é? E às vezes, até quando é criança, você ouve, de repente, a mãe fala, você é mentirosa? Quando você fala muito essa palavra, usa muito isso é bem complicado, não é? Isso é bem complicado. Não, é muito bom que os pais não rotulem a criança. Mas isso, assim, em nenhum aspecto. Né? Em nenhum aspecto. Por quê? Porque a criança ainda não é. A criança está aprendendo a ser. Né? E quando a gente rotula alguém, quando a gente diz para essa pessoa, você é mentirosa, então eu já determinei. Né? Eu já marquei essa identidade na criança. E aí ela vai dizer, bom, não acredito em mim mesmo, então... O que eu perco? Eu não perco nada se eu mentir, porque eu já sou taxada como mentirosa, né? Então, é importante a gente sempre dar a oportunidade da mudança, porque a criança está em fase de desenvolvimento. Então, ela está mudando rapidamente e muito, né? Eu gosto muito da aposta, tá? Então, assim... quando a gente percebe que a criança está mentindo, porque a gente percebe. Sim, ainda mais o pai e a mãe, né? O pai e a mãe, a gente percebe, né? A não ser que a gente queira se enganar mesmo. Falar, não, meu filho não mente, né? Quer dizer, bom, mas a gente percebe. Então, quando a gente percebe, ao invés de optar por dizer assim, você está mentindo, você está sendo mentirosa. Tem certeza? Eu acho que você tem alguma coisa para me contar. Olha, eu tenho certeza que você vai falar a verdade para mim. Então, assim, essa aposta, porque a criança, ela quer agradar os pais. Ela quer ser aceita e acolhida pelo pai e pela mãe. Então, quando a mãe aposta nela, existe uma chance maior dela agir bem. Interessante. Agora, quando a gente diz assim, você é mentirosa. Aí você já então, desistiu. aí você já, sabe, você já deu o diagnóstico. Então, não tem muito o que fazer. Tem perguntinha para você de WhatsApp. Vamos lá. Olá, Simone. Vamos ver aqui. Fátima Campinas. Minha neta hoje ficou triste ao saber que não existe fada madrinha. Poxa vida. Ela vai achar que a sua mãe é mentirosa. E aí, como proceder? E aí, né? Tem uma mistura da fantasia, tem uma mistura de tudo, né? Mas aí são coisas diferentes, tá? Tá. Então, assim, por exemplo, o Papai Noel, a fada do dente, né? A fada madrinha. Então, essas coisas que são do campo da fantasia, fica fácil a criança identificar que se trata de uma brincadeira. É lógico que ela fica chateada. Quem que não fica chateado quando descobre o Papai Noel, né? Ai, meu Deus. Puxa vida, né? Então, assim, isso faz parte, né, da vida, da história. Não significa que seja uma mentira, é uma brincadeira. É uma fantasia que a gente compartilhou com a criança, né? Então, isso é bem fácil da criança perceber. É diferente de uma mentira que tenha, de fato, consequências sérias, né? Então, é bom que o adulto saiba diferenciar o que é, porque senão a vida fica muito chata também, né? Se você não puder fantasiar com a criança. A ferro e fogo, né? Tudo. Então, não existe mais esse campo da fantasia. E é importante que ele exista. Não tem problema nenhum que ele exista. Agora, é óbvio, nas coisas que são do dia a dia, né? Faz muito mais mal e faz a criança acreditar muito menos na mãe quando ela fala uma coisinha boba do tipo, fala que eu não tô, não conta pro papai,
a vovó não pode saber disso. Isto vai marcar muito mais a imagem que a criança tem da mãe do que uma fantasia da fada madrinha, do Papai Noel, da fada do dente. Ela vai rir depois, que ela vai rir tarde, depois, exatamente. Muito ela vai bom. rir depois. Se a gente fala, mas a gente sempre chega quase nos mesmos lugares, né? Dos exemplos. Sim, né? sim. Tudo tá em casa e às vezes é que a gente não percebe, mas que você pode estar influenciando de uma forma negativa mesmo. De uma forma negativa. Por isso que, sabe, assim, eu digo que ser pai e mãe é uma excelente oportunidade. Porque para formar os filhos, a gente precisa exercitar todas aquelas virtudes que a gente quer para eles. Não adianta a gente querer que o filho seja uma pessoa super honesta, super veraz, né? Se nós não estivermos cuidando disso na nossa vida. E não é fácil. Não. Não é fácil. É uma luta, né? Mas a gente precisa lutar. E assim, se escapar uma coisinha dessa, que pode escapar, é a gente se retratar depois. Então falar, puxa, fiz feio, hein? Errei, hein? Não devia ter feito isso. Ai, né? Vou me esforçar. Então assim, porque também é importante que a criança perceba que cada um de nós, o pai, a mãe, também está lutando para ser uma pessoa melhor, né? Mais do que negar essas coisas, é importante que a gente mostre para a criança que nós também erramos, mas que a gente vai se esforçar para melhorar. E que tem conserto. E que tem conserto. Usando Graças a verdade. a Deus. Usando a verdade. Graças Adorei. Si, seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada, muito obrigada. Uma alegria vir aqui. E a gente gosta muito, tá? Ai, Você de casa aproveita para seguir assim na internet, porque ela faz até a forma como as coisas acontecem. Eu tô achando incrível. Esses dias eu fiquei olhando e falei, gente, amei. Me lembrou a infância. Eu falei, tô entendendo tudo. @Sifuzaro, tudo junto. Aproveita, segue para você entender e faz pergunta para ela que ela responde, né, Si? Respondo sim. Obrigada, Um beijo, viu? obrigada, Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.